Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma live. Então a nossa live hoje é sobre quando aplicar toxina. E eu sou a doutora Camila Scremin, estou fazendo esses conteúdos para que vocês aprendam comigo como fazer a melhor ROF para o seu paciente, tá? E quando eu digo melhor ROF, o que é? É realmente fazer os melhores resultados, os melhores tratamentos, as melhores técnicas, né? Para que você realmente surpreenda positivamente seu paciente com seus resultados de harmonização facial, tá? Então, a gente tem que ter em mente sempre isso, que nós temos a obrigação de fazer o melhor pelo nosso paciente. Quando ele chega lá no consultório, na clínica, na sua frente ali, ele realmente não sabe, né, como é que eu vou dizer para vocês, ele não tem ideia de o quanto você sabe, o quanto você não sabe. Ele está confiando o rosto dele, a face dele, né? Está confiando a saúde dele a você. Então você realmente tem que se esmerar, tem que se esforçar, deve entregar a melhor ROF para o seu paciente, tá bom? E hoje, como eu disse para vocês, o nosso tema é quando aplicar toxina. Então eu recebo muitas perguntas sobre isso, tanto de pacientes como de profissionais, né? Falando sobre, eu aplico toxina quando? Eu faço quando? A partir de que idade e tudo mais. Então até eu fiz um checklist aqui para vocês, para a gente determinar alguns parâmetros para entender quando aplicar toxina, tá? Porque muita gente faz confusão. Até teve um paciente que me perguntou essa semana, é verdade que quanto mais eu faço toxina, mais eu vou ter que fazer? Tem muita gente que faz confusão. É muito nova para fazer. É muito velha para fazer, né? Tem vários tipos de confusão. E isso tudo que eu quero explicar para vocês direitinho, desmistificar hoje, para a gente ter alguns parâmetros para que nos norteiem na decisão de aplicar ou não toxina, tá? Então, primeiro parâmetro que a gente tem que entender é o conceito de rugas dinâmicas e rugas estáticas, né? Então, rugas dinâmicas são aquelas rugas que a gente faz quando a gente está fazendo uma expressão facial. Então, por exemplo, estou parada, não tenho rugas ao redor dos olhos. Ao sorrir, eu faço rugas ao redor dos olhos. Eu não estou fazendo agora porque eu estou com toxina, mas imaginem esse cenário, tá bom? Então, estou parada, né, paradinha, conversando normalmente, parada, eu não tenho rugas ao redor dos olhos. À medida que eu sorrio, eu faço rugas ao redor dos olhos, tá? Essas rugas a gente chama de rugas dinâmicas. Por quê? Porque elas só se formam com o movimento. Então, um outro exemplo clássico é assim, ó, estou parada, não tenho rugas na testa, tá? Não tenho nenhuma ruga. Aí eu me assusto, levanto a sobrancelha, faço dobras na testa. Então, essas rugas são as chamadas rugas dinâmicas. Elas só aparecem, bati no meu microfone, nem deve ter feito barulho aí. Elas só aparecem com o movimento, tá? Então, guardem esse conceito que a gente vai usar daqui a pouco, tá? E aí, a gente tem um outro conceito que são as rugas estáticas, tá? O que são as rugas estáticas? As rugas estáticas são aquelas que já marcaram a pele. Então, eu estou paradinha, tá? Sem fazer nenhuma expressão facial, sem nada, mas eu já tenho rugas aqui, que a gente chama de raios de sol ou os pés de galinha marcadas, né? A gente já observa isso em pessoas mais velhas. Estou paradinha, não estou fazendo nenhuma expressão e tem aquelas quebras na testa já pré-existentes, aquela ruga de bravo bem profunda pré-existente, tá? Então, esse conceito é o conceito da ruga estática. Também guardem isso para vocês, para que a gente possa usar esse conceito daqui a pouquinho, tá? Então, é muito importante ter a diferenciação disso e conseguir que o nosso paciente entenda esse conceito, tá? Para a gente tirar todos aqueles mitos que eu falei agora há pouquinho, né? A gente precisa que o paciente entenda esse conceito. E com certeza nós profissionais devemos entender esse conceito. Então tá, entendi ruga dinâmica e ruga estática. Então agora eu quero falar para vocês do primeiro mito. Você é muito nova para aplicar toxina, não precisa. Então assim, a toxina, ela tem um caráter de atuação muscular, certo? A gente aplica a toxina no músculo
e esse músculo relaxa e diminui a sua movimentação, ok? Quando a gente faz movimentação muscular, a nossa pele sobre o músculo, ela está agarradinha no músculo e ela sofre movimento porque esse músculo está movimentando, então ela reproduz aquilo que a base dela está fazendo. Então se a gente aplica a toxina lá no músculo e ele relaxa e para de dobrar, a nossa pele em cima desse músculo também vai parar de dobrar, certo? Entendido até aí, né? Então a toxina ela não atua na ruga, ela atua no músculo. Então, para a gente entender que ela tem um caráter de prevenção de rugas, a gente tem que evitar que os movimentos de dobra na pele aconteçam para que não dobre a pele até quebrar a pele e formar a ruga. Entenderam? Então, assim, a gente entende que a toxina tem um caráter muito mais de prevenção do que tratamento. Então, que idade que o paciente deve aplicar? Não existe uma idade certa, tá? Eu tenho pacientes muito jovens, eu tenho pacientes já mais velhos, né? E não existe aquela receita pronta. Aos 25 anos você vai aplicar toxina. Não existe isso. Por quê? Porque depende da expressão facial do paciente. Então, eu tenho pacientes de 20 anos que já aplicam toxina. Por quê? Porque ela tem uma dobra na pele muito forte e a gente precisa prevenir que essa dobra se transforme em quebra. Então agora a gente vai usar aqueles conceitos que a gente falou. Ela tem uma ruga dinâmica muito forte em movimento, em expressão facial, a ruga dinâmica está muito forte. A gente tem que evitar que a pele quebre e vire uma ruga estática. Então não existe isso de muito nova para aplicar toxina, tá? Isso é um tabu, assim, que as pessoas têm um certo preconceito, até, é muito nova, porque a toxina é em caráter preventivo. Então, à medida que você encontra lá naquele teu espelho da tua casa, que o paciente vê e odeia, sabe, que ele se enxerga e fala, como eu tô enrugado, aquele espelho que mostra a sua movimentação, a sua mímica facial. Se você está fazendo dobras na pele, é um momento ideal de você começar a prevenir as suas rugas, tá? Então, não existe muito novo, porque a gente vai precisar entender a dinâmica individual de cada paciente. Então, eu tenho pacientes bem jovens, como eu falei, de 20 anos, 19 anos, que já fazem aplicação de toxina preventivamente, tá? Então, Camila, já que você disse que a toxina é preventiva e tudo mais, então não adianta eu aplicar quando eu estiver enrugada? Adianta. Por quê? Porque, lembra lá que eu falei que ela atua no músculo? Então, o músculo dobra, ele vai fazendo um volume muscular ali embaixo e faz essa dobra na pele. À medida que a gente relaxa, em vez de ele ficar todo com relevos assim, ele fica mais liso. Então a nossa pele também se espalha melhor em cima desse músculo e as rugas ficam menos evidentes, tá? Elas podem não sumir completamente, mas elas ficam menos evidentes. Então, também é importante aplicar quando já não é só prevenção, quando já é tratamento, porque a gente vai estar prevenindo de que se formem novas rugas, né? E fazendo com que essas que já existem, que já estão lá, estáticas, fiquem mais suaves. Tá? Então eu falei que eu posso começar a aplicar toxina muito cedo. E aí vem aquela pergunta que o meu paciente fez para mim segunda-feira. Então quer dizer que quanto antes eu começar a aplicar, cada vez eu vou precisar de mais dose? Não é isso. Por quê? Porque à medida que a gente vai aplicando toxina nesse músculo, a gente está dando uma educação, vou colocar entre aspas, diferente para ele. O que a gente está dizendo? Que a gente gostaria que ele não fizesse a contração, né? Que a gente gostaria que ele ficasse paradinho ali. Então a gente faz um processo que chama miomodulação. Então a gente está modulando o movimento muscular. E à medida que a gente vai aplicando toxina de tempos em tempos, esse músculo vai perdendo esta memória de tantos movimentos e vai ficando cada vez com menos movimentos drásticos, assim, de dobra de pele. Então, cada vez que essa pessoa fizer uma nova aplicação, provavelmente, depois de muito tempo fazendo,
ela vai precisar de cada vez menos unidades. Outra coisa importante que a gente observa, que o nosso organismo é uma coisa muito inteligente, né? Então ele entende o seguinte, que se não está sendo feito o movimento ali, aquelas fibras musculares não têm o porquê de existirem, né? Então diminui um pouco a vascularização da região, a alimentação dessa região e o músculo fica mais fino, tá? O corpo muscular fica menos calibroso, fica mais fino e também com menos força, né? Já que o cérebro entendeu, né? O nosso corpo entendeu que já que ele não está sendo usado, para que eu vou ficar mandando energia lá para ele? Então ele fica mais fino e também faz com que tenha menos força muscular para fazer movimento. Então, mundo ideal até agora seria o paciente começar a prevenção assim que possível, né? Quando ele vê as rugas começando no seu rosto dinâmicas, as rugas dinâmicas começando no seu rosto, para que futuramente ele aplique cada vez menos quantidade e menos sessões também. Então a gente vê até, pensei nisso agora, eu tenho uma paciente, que é minha paciente já faz tempo, mas ela começou a fazer aplicação de toxina, acho que com uns 48, 50 anos, mais ou menos. E a toxina dura pouco tempo nela, uns 4 meses. Dentro da bula, né, tá tudo certo, duração, mas a gente sempre quer que durasse mais, né? Gostaria que durasse mais. Mas por que isso acontece? Além dela ser muito expressiva, ela não fez a modulação muscular, ela não fez a prevenção disso tudo. Então agora ela precisa fazer várias sessões de toxina, vários anos para que o músculo fique cada vez mais relaxado, o organismo entenda que esse músculo não está sendo recrutado, então ele não precisa ser energizado. E assim a gente consiga fazer a modulação muscular dela e ela fazer menos contração das mímicas faciais, tá? Então, como eu falei, o mundo ideal é prevenção, paciente mais jovem, prevenindo ruga dinâmica, para que no futuro ele colha resultados de modulação muscular, né? Miomodulação, e tenha cada vez menos necessidade de aplicações de toxina, tá? E aí, falando em idade, né, que eu falei agora, a gente vai para o outro extremo, tá? Quando o paciente tem muita idade, vamos pensar aí numa senhora de 80 anos. E aí, requer muita expertise do profissional. Por quê? Porque a gente tem que entender que cada vez que a gente aplica toxina numa paciente que está aplicando já mais velha, que não fez a prevenção, como eu disse, que já está aplicando para tratamento mais velho. Essa paciente está com a pele mais descolada do músculo, tá? Pela questão de flacidez facial, do envelhecimento, a pele ficou mais fina, tem mais radical livre, tem um monte de coisa ali que a gente não quer, mas que existem, tá? Então, eu tenho que pensar que essa paciente vai ter flacidez quando eu aplicar toxina, tá? Então, eu devo ou não aplicar? Depende. Depende da análise facial. Por quê? E da anatomia facial também. Se essa paciente tem uma testa super alta, né, uma grande área, eu posso sim fazer toxina lá próximo do couro cabeludo, evitando o vetor que abaixa, né? E é o vetor muscular que abaixa, e poupar a área próxima das sobrancelhas para que ela não fique com peso, né, de flacidez facial e isso caia sobre os olhos, tá? Outra coisa também que eu tenho que avaliar numa paciente assim é a seguinte: qual é a expectativa dela? Expectativa que eu tire as rugas estáticas? Isso não vai acontecer com a toxina, tá? Então, não se iluda que uma ruga que existe vai sumir. A hora que o paciente sentou na tua cadeira, ali na sua frente, está fazendo a consulta, conversando com ele, você já olha que tem rugas estáticas, elas não vão sumir, tá? Elas podem ficar mais suaves, sumir não. Eu quero que elas sumam. Daí a gente vai para outro caminho, outro tratamento, outra coisa. Mas com toxina elas não vão sumir, elas suavizam, tá? Então, ok. Eu entendo que então no paciente mais velho eu posso ter dois problemas, que é a flacidez facial, né? Posso ficar com a pele muito flácida
e eu também provocar queda nos olhos, fazer uma bolsa aqui na área dos olhos também, né? Então, queda das sobrancelhas. E também eu tenho a questão das rugas estáticas no paciente mais velho. Eu não posso prometer que eu vou sumir com elas, porque eu não vou conseguir, pelo menos não com toxina. A gente vai ter que associar outros tratamentos aí para melhorar esta pele. Então, duas coisas que a gente já entendeu. O mundo ideal, a prevenção do paciente jovem, e já no paciente mais velho, eu não posso prometer, baixar a expectativa, né? Posso prometer que eu vou tirar rugas estáticas, e eu também não posso provocar evidenciação dessa flacidez e deixar com que o resultado da toxina fique pior do que estava antes por causa da flacidez facial. Se a gente for pensar até inclusive em outros tipos de aplicação de toxina, por exemplo, como aqui do platismo na borda da face, quando o paciente tem muita flacidez, toda a força que você está tirando, ele está virando flacidez, né? Ele fica mais mole. Então você precisa investir em bioestimulação do colágeno, tá? Outra coisa que a gente precisa entender quando aplicar toxina é a anatomia facial. Eu falei um pouquinho para vocês aqui rapidinho da questão da testa, mas é muito evidente isso. Então, por exemplo, eu preciso entender se a queixa do meu paciente está relacionada à anatomia facial dele. Por exemplo, muitos pacientes se queixam do enrugamento abaixo dos olhos. Não é uma região que a gente aplica toxina. E com a aplicação da toxina, a gente acaba evidenciando esse enrugamento, tá? Então, a gente precisa entender a anatomia facial desse paciente. Então, vou tentar fazer ai, meu Deus, agora fecha o nome. Uma revisão com vocês. Então, vamos lá. Então, se o paciente tem uma testa larga, eu tenho uma boa área para tratar a toxina. Mesmo ele sendo mais velho, eu posso jogar meus pontos mais para superior e conseguir que essa flacidez, esse peso dessa pele, não fique sob as sobrancelhas e acabe fechando os olhos do paciente. Mas, se esse paciente tem uma testinha bem curta, já tem envelhecimento, tem flacidez facial, não aplique toxina, tá? Mesmo que você faça pontos altos, não aplique. Porque é bem comum cair, fazer esse peso aqui sobre os olhos e o paciente ficar bem chateado, tá? Outra situação, a glabela. O paciente tem uma glabela bem forte, mas tem já, quando ele faz a cara de bravo, a sobrancelha vem e fecha bem o olho dele, mas ele tem uma flacidez facial. Gente, é muito fácil, você põe o dedo no paciente e vê se mexe, assim, se tá mole. Não force a mão na glabela, que se você forçar, cai o canto da sobrancelha aqui, ó, pra dentro e fecha o olho do paciente, tá? Ai, Camila, mas ele tem uma super ruga na glabela e eu tenho que resolver. Tá bom, a gente vai resolver com outras coisas. Não dá pra forçar a mão com toxina ali que fecha o olho do seu paciente, tá? A paciente tem um super enrugamento de pele de galinha e eu vou fazer toxina ali. Entenda que se o paciente tem enrugamento aqui embaixo, não adianta você fazer toxina que você vai fazer um sorriso travado nele, né? De prateleira, assim, que evidencia a flacidez periorbital ali, né? Da pálpebra inferior. Então, entenda a anatomia do seu paciente, tá? Meu paciente tem muitas rugas horizontais no nariz. E quando ele faz assim, evidencia mais essas rugas. Ah, eu vou chegar e vou aplicar um monte de toxina ali para resolver. Não, porque o músculo que está aqui, além de fazer essas ruguinhas no nariz, ele é o levantador da asa nasal e do lábio superior. Então, vai afetar o sorriso se você fizer muita toxina aqui. Não faça. A gente tem outras opções de tratamento para que a gente consiga trazer esse paciente para uma melhora da face, né, uma melhora do aspecto, da qualidade da pele, de tudo, sem ser toxina. E uma coisa muito importante, que foi um aprendizado muito grande que eu tive num dos cursos que eu já fiz, dos milhões de cursos que eu fiz, é o seguinte, e que eu gosto de falar para vocês: não é culpa sua que o seu paciente não fez prevenção. Não é culpa sua
que a paciente que hoje tem 70 anos, quando tinha 30, não existia botox, não posso falar agora, não existia toxina para ser usada. Não é culpa sua que a paciente não usou filtro solar a vida inteira e agora está com a pele manchada. Você está aqui para dar uma chance para melhorar, para suavizar, para não... Você efetivamente não consegue resolver todos os problemas, não é verdade? Então, assim, só é culpa sua se você diz para o paciente que não vamos fazer agora, não é ideal, e a paciente queria fazer e você... Mas é difícil, né? Normalmente a gente não tem essa conduta, porque se o paciente quer prevenir, é o melhor dos mundos, é o que a gente quer também, né? A prevenção na área da harmonização assim, é muito melhor para a gente fazer do que o tratamento em si, tá? Então, não é culpa sua, então não traga essa responsabilidade para você. Não fale para o paciente que você vai resolver todas as rugas que ele tem na cara dele, porque você não consegue, né? Pode até conseguir suavizar muito, mas se sobrar uma mínima ruguinha que você prometeu, tá lascado. Então não prometa. A culpa não é sua, a responsabilidade que você tem em relação ao paciente é você fazer o seu trabalho bem feito e alinhar as expectativas do paciente, do que é possível ser feito, tá bom? Então, parênteses, né? Porque eu pego muito paciente, eu atendo muito paciente mais velho, e eu pego muito paciente que vem com a expectativa de que vou fazer uma aplicação de toxina e vou sair com a cara de 18 anos. Isso não acontece. Melhora demais, melhora muito, mas normalmente a gente precisa associar tratamentos porque pacientes mais velhos têm rugas estáticas e não é minha culpa que eles não fizeram prevenção. Ontem ainda atendi um paciente e ele ainda brincou comigo: doutora, eu só tô passando protetor solar agora porque você falou pra mim que eu tinha que passar. Até hoje, né, com 41 anos, eu nunca tinha passado protetor. Gente, ele tá cheio de ruga estática, a gente tá associando tratamento para melhorar, usou toxina, mas não é minha culpa que ele nunca usou protetor, né? Então a gente precisa colocar cada um assim, né, estabelecer as responsabilidades de cada um, tá? Então a gente falou já sobre a idade do paciente. Quanto antes começar a fazer a prevenção, melhor, certo? Já falou sobre pacientes mais velhos, que muitas vezes a gente não consegue fazer a toxina devido à flacidez facial. Tá, Camila, mas daí o que eu faço? Daí um monte de coisa que dá pra fazer que dá outra live. Então depois a gente fala sobre isso. A gente falou sobre os conceitos de rugas dinâmicas e rugas estáticas. E as rugas dinâmicas são as que melhor respondem à aplicação de toxina, né? Então a gente precisa fazer o nosso paciente entender que muitas vezes ele vem com uma queixa, vamos supor assim, eu quero fazer uma renomodelação. E é uma pessoa jovem, uma paciente jovem, ali 25 anos e tal. Eu mostro para ela que aquelas rugas que ela hoje não a incomodam, daqui a pouco estão marcando a pele dela. E daí a gente já não tem tantas opções de tratamento assim, tá? Aí, o que mais? A gente já falou que as rugas estáticas reproduzem o movimento também, a ondulação do músculo que está lá embaixo. Então, quando a gente aplica a toxina próximo a uma ruga estática, ela tende a suavizar, porque o músculo que estava todo ondulado embaixo, ele fica mais relaxado, mais retinho, né? Então, a pele consegue se espalhar melhor sobre esse músculo, mas a quebra ali daquela pele, da derme, não some. Ela fica mais suave, mas não some. A gente precisa associar outros tipos de tratamento, tá? Aproveitando tem uma pergunta da Viviane. Minha ruga de bravo já virou estática e agora vou fazer a toxina. Será que diminui um pouco, pois meu músculo da glabela é bem forte? Sim, acontece bem isso que eu falei, Viviane. Você faz a toxina, tá? E ela vai... A impressão que dá pra gente assim é que ela abre, mas é porque a pele, o músculo, quando o músculo é muito forte, ele tem várias ondulações. Sabe quando a gente faz academia e faz braço, e fica com ondulações musculares no bíceps, eu acho, né? Então, a tua glabela também tá forte, como o tratamento da academia, então ela ficou cheia de ondulação. Quando a gente aplica a toxina, ela relaxa, então ela vira uma massa única, assim, perde essas ondulações. E a pele em cima
desse músculo também vai relaxar, vai fazer assim. Então tua ruga vai fazer assim, ó, tá? Mas a quebra da pele que foi feita ali não some, tá? Então às vezes até ela não some até por motivos não só que quebrou a pele, mas que já houve até uma distribuição de gordura embaixo da pele, que a gente tem gordura embaixo da pele, de tanto dobrar ali, ficou sem gordura nenhuma. E daí do ladinho tem uma gordura, ela fica assim, entendeu? Como se fosse um afundamento. Mas sim, o primeiro passo é fazer a toxina, tá? Para que suavize a sua pele e depois associar tratamentos. Então pode associar skin booster, fios de PDO, preenchimentos, tratamento de qualidade de pele, microagulhamento, microinfusão de medicamentos, drug delivery, tem muita coisa, tá? Preciso avaliar direitinho, mas com certeza dá para associar tratamentos. E tem paciente que fica tão feliz que suavizou a ruga só e já melhorou tanto a autoestima dele porque suavizou a ruga, que às vezes nem quer fazer tratamento associando, né? Depende muito de como vai responder a sua glabela, tá bom? Então, a gente falou, continuando aqui a nossa revisãozinha, a gente falou sobre anatomia facial, que eu preciso entender a anatomia facial do meu paciente para saber se eu vou aplicar toxina ou não. Além da anatomia, eu preciso entender a queixa do meu paciente. Por quê? Porque vamos dizer que ele se queixa de uma ruga aqui, ó, de pé de galinha. De pé de galinha não, de flacidez e pálpebra inferior. Não adianta eu vir e aplicar toxina aqui, tá? Não vai resolver isso. A queixa das rugas dele é de flacidez, tá? Então, por exemplo, ele tem uma queixa de bigode chinês, vamos supor, tá? A gente sabe que não aplica toxina no bigode chinês, mas eu preciso explicar para o meu paciente que na verdade a queixa dele é o envelhecimento como um todo, eu preciso estruturar a face e tudo mais, né? Então eu preciso entender de anatomia para entender o que está causando aquela queixa do meu paciente. Doutora, eu tenho muitas rugas ao redor dos olhos, quando eu sorrio faz um monte de ruga, vem até aqui embaixo. Eu sei que aqui embaixo não é o músculo dos olhos que está fazendo, é a flacidez facial, esse descolamento da pele, das camadas inferiores, que está fazendo essa dobra. Então eu tenho que tratar a pele, tá? Não o músculo. E eu vou fazer toxina aqui no cantinho dos olhos e vou acabar evidenciando esse enrugamento mais inferior. Então eu preciso dizer para o meu paciente, olha, isso aqui vai aparecer mais, mas é necessário que a gente faça o tratamento por causa disso e a gente vai tratar isso aqui diferente, tá? Tudo isso que a gente precisa entender realmente, né, das diferenças de tratamento focados na queixa do paciente, mas entender da anatomia. Aquela queixa do meu paciente vem de qual ou quais, normalmente quais, estruturas anatômicas, tá? E também aquilo que eu falei, o paciente tem uma testa muito curtinha e já está envelhecido, não dá para aplicar toxina, né? Senão vai fazer um peso na face dele. Ou o paciente é super jovem, tem uma testa curtinha, vamos prevenir, senão ele fica com aquela ruga bem horizontal no futuro, né? Então entender da anatomia é super importante. E quando eu falo anatomia, não estou falando, eu vou ver se a testa é curta. Tem isso também, é importante, mas entender as entidades musculares que serão seus alvos para a aplicação de toxina, porque faz de um lugar, reflete em outro, tá? A gente tem essa compensação do nosso organismo para resolver o problema de parar de mexer. Tá? Então a gente falou sobre anatomia facial e a gente falou também bastante sobre flacidez e envelhecimento. Então, a gente entende que aquilo que eu falei, que não é culpa nossa, ou me enrolei no meu microfone aqui, que não é culpa nossa que o paciente não teve os cuidados preventivos, né? Independente se ele quis ou se ele optou por não querer, é uma decisão dele, que a gente não tem como nos responsabilizar agora, que a gente está fazendo tratamentos. Então, o paciente com muita flacidez facial tem que cuidar da aplicação de toxina porque cai tudo, tá? O pouquinho de força que tinha ali do músculo estava segurando alguma coisa, então cai tudo, tá? Tem que cuidar com o paciente com um envelhecimento muito avançado porque a pele dele é muito fina, tá? As
toxina. Ah, legal, fez toxina, ficou bonito. A pele muito fininha vai desabar e vai continuar dobrando por cima das estruturas, porque ela está meio descolada do músculo. Então, não prometa que você não pode fazer para o seu paciente envelhecido, tá? E tem uma situação até que eu me lembrei, tem uma paciente que ela se queixa muito da glabela. E dela vem, senta aqui pra mim e fala: ai, doutora, olha aqui, ó, ainda tá, né, faz a toxina, ainda tá assim. Então, o caso dela, a gente precisa melhorar essa flacidez dessa região, tá? Por quê? Tem que aplicar toxina? Tem, ela tem um movimento muito forte de glabela. Mas é uma ruga estática, então a ruga suaviza. Além disso, se ela põe o dedo ali, ela consegue sentir que essa pele tá fina, tá mole. Então a gente precisa investir em estimular o colágeno dessa região para ficar mais firme essa pele, para efetivamente não fazer o peso que a gente tem medo, tá? Então ela ainda dá tempo dela prevenir, dela corrigir tudo. Mas tem pacientes que chegam a não dar tempo, tá? E como que vocês vão fazer isso? Gente, no começo às vezes é difícil a gente pensar, nossa, eu tenho que ver tudo isso para decidir se eu vou ou não aplicar toxina, e o paciente está sentado aqui na frente dizendo que eu tenho que aplicar, senão ele vai no concorrente. Tá, eu entendo, pode ser super difícil, mas ainda assim é sua obrigação, como bom profissional, entender disso tudo para poder explicar para o seu paciente. A hora que você explica, pega assim, olha aqui, fulano, é assim, você está com flacidez, se eu aplicar vai cair. Tenho certeza que ele não vai te trocar por outro profissional. Ele vai fazer com você porque você está mostrando conhecimento, autoridade e segurança. Então, muitas vezes a gente cai em armadilha porque a gente não sabe dizer não para o nosso paciente. E eu sempre digo para os meus alunos, digo aqui na clínica, que a gente tem que dizer não, né? Porque a gente tá, tipo filho, né? Você fala não porque você está educando, né? Então, você fala não para você transmitir teu conhecimento para esse paciente, explicar o porquê desse não, mas de forma carinhosa, né? Ninguém vai falar não de forma ríspida, porque o não quebra uma expectativa muito alta do teu paciente, quando ele vem com aquilo já, resolução dos problemas dele, tá? Então, explicar o porquê e dar opções, né? A gente não pode ser assim, tão incisivo e bravo, sei lá se bravo é a palavra, mas tão incisivo. Você precisa dar opções para os seus pacientes. Então, tentar fazer uma analogia para vocês chegarem lá. O correto seria, talvez, a gente chegar num cabeleireiro para cortar o cabelo e a gente viu o corte da atriz lá na novela e quer fazer igual. Correto seria o cabeleireiro dizer para você, olha, é muito bonito esse cabelo, mas a gente não pode fazer isso para você, porque veja, ela é uma jovem de 23 anos, você já é uma senhora de 70 anos, não vai combinar, é mais difícil de manter e tudo mais. Muitos profissionais fazem isso, outros não fazem, mas o profissional se diferencia, é o profissional que faz isso. Então, se chegar uma senhora aqui, eu tenho que ser bem honesta com ela e dizer, olha, não vai sumir todas as suas ruguinhas, a gente vai precisar associar tratamentos, tá? Então, é bem importante isso tudo, né? Essa honestidade, né? E tudo isso traz a gente para uma situação assim de segurança na prática clínica. Quando você sabe que terreno você está pisando, você chega em casa e dorme com tranquilidade, né? E tem certeza que você fez o melhor para o seu paciente. Então é bem importante que você tenha esse conhecimento, consiga diferenciar as coisas, né? Ah, o paciente veio e é super jovem, acho que vou dizer para ela que não, que vamos dar mais um tempo, que não precisa, né? Pense se esse paciente não precisa de prevenção. Pode ser que não seja a aplicação de toxina, mas pode ser outro procedimento preventivo. Hoje a gente tem essa benesse, essa coisa muito boa de poder prevenir, né? Então a prevenção é muito importante. Assim como você falar para o seu paciente que é mais envelhecido, que tem mais rugas, as limitações do teu tratamento com toxina, tá? Porque aí você está entregando para ele realmente a melhor ROF, está sendo o melhor que você pode ser para aquele paciente, né? Então,
se a gente fizer aquele resuminho de novo, a gente pode aplicar quanto mais cedo melhor para a prevenção, né? Mas quanto mais cedo melhor, dependendo de cada paciente, cada indivíduo, cada mímica facial. A gente tem que cuidar com os pacientes mais velhos, né? Flacidez, rugas estáticas, rugas dinâmicas. A gente precisa entender e fazer o nosso paciente entender os dois conceitos de rugas estáticas e rugas dinâmicas. E explicar para ele que a toxina se sai muito melhor nas estáticas do que na dinâmica, tá? A gente precisa entender da anatomia facial. A gente precisa saber as entidades musculares, o corpo muscular, os nossos alvos, o que uma coisa reflete na outra, tá? E o que é, se eu apliquei toxina aqui, o que vai acontecer ali, tá? E a gente precisa entender de flacidez e de envelhecimento facial, para ver até onde que vale a pena a gente atuar com toxina. Então aqueles mitos lá que eu falei lá no começo, vocês veem que já cai por terra, porque quanto mais velho, menos toxina a gente faz, né? Ah, doutora, mas se eu começar a fazer muito cedo, eu vou pegar resistência. Não vai ficar resistente, se você fizer direitinho, respeitando os intervalos, não vai ficar resistente. O que vai acontecer é que você não vai ter tanta necessidade de fazer, né? Então são muitos mitos que se formaram em volta da aplicação da toxina que são irreais mesmo, né? E só deixam os nossos pacientes inseguros, com medo, e tá aí o teu papel do profissional para poder fazer o melhor para o teu paciente, é trazer conhecimento e segurança, tá bom? Então, acho que esse era meu recado de hoje. Eu quero convidar todos vocês para se inscrever lá na minha bio do Instagram. Eu vou deixar o endereço aqui também, que é uma semana para você aprender a fazer a melhor HOF com toxina, tá? Vai ser do dia 18 de outubro a 24 de outubro, aulas online, gratuitas, 100% online, 100% gratuitas, mas para se inscrever, para participar, precisa estar inscrito no endereço que está na minha bio do Instagram, ou então anota aí, www.amelhorhof.com.br/inscrever. Se inscreve lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente está preparando, tá? Beijos e se inscrevam lá na semana, tá bom?